Voltamos, pessoal. A gente viu anteriormente as causas de indeferimento da petição inicial. Ou seja, a petição inicial formulada pelo autor não foi recebida pelo juiz, ela não foi declarada apta por conta de algum vício insanável que levou ao seu indeferimento. Agora nós vamos analisar, dando continuidade ao que o juiz pode fazer quando recebe a petição inicial, o que vai acontecer, o que pode acontecer se essa petição inicial for declarada apta. Vejam, essa petição inicial ela pode ser declarada apta logo após o juiz ter mandado emendar. Lembrem que quando a petição inicial apresenta um vício sanável, o juiz vai determinar que a petição inicial seja emendada em 15 dias, corrigida, alterada. Uma vez feito isso, a petição inicial pode ser declarada apta. Bom, uma vez declarada apta, qual a regra? O que vai acontecer? Veja, importante salientar o seguinte, o que o autor quer? O autor quer que esse processo prossiga, que esse processo siga o impulso oficial e tenha todos os atos necessários para que ele convença o juiz do seu pleito. Pois bem, o que o autor almeja, então, no primeiro momento? O autor almeja que o réu seja citado, com base no artigo 238 do CPC. O réu a ser citado para o processo, para que seja dado prosseguimento ao processo. A citação é a convocação do réu em juízo para que ele possa se manifestar, fazer a sua contestação, se for o caso, ou até mesmo comparecer numa audiência de conciliação ou mediação para tentar em conjunto resolver aquela lide, resolver aquele conflito que está sendo posto em juízo pelo autor. Só que, quando a petição inicial for declarada apta, não vai ser automática, atenção para isso, não vai ser automática essa ordem para que o réu seja citado para contestar a demanda ou para comparecer numa audiência de conciliação ou mediação. Por quê? Porque o artigo 332 vai estabelecer uma coisa chamada improcedência liminar do pedido. Improcedência liminar do pedido. O que significa essa improcedência liminar do pedido? Bom, existem algumas regras para que isso possa valer. O que vai dizer o caput? O caput vai dizer o seguinte, que naquelas causas, naquelas ações propostas pelo autor, que dispensarem a fase instrutória, ou seja, quando dispensa a fase instrutória, não vai ter necessidade de prova pericial, de prova testemunhal, certo? Então, o depoimento pessoal, enfim, pode ser dispensada a fase instrutória. Não é necessário essas outras provas para provar as alegações do autor. Nós não estamos lidando com questões de fato, nós estamos lidando com questões de direito apenas. E quando se trata de questões de direito, muitas vezes, a documentação trazida pelo autor na inicial, ela é suficiente para gerar o convencimento do magistrado em relação àquela causa. Pois bem, para que haja improcedência liminar do pedido, não tem que poder ser dispensada a fase instrutória, por se tratar questão de direito. O que mais precisa? Precisa que aquilo que o autor esteja pedindo, atenção para isso, aquilo que o autor está pedindo contrarie algum precedente. O que são precedentes? Podem ser súmulas, recursos repetitivos, enunciados. Todos esses súmulas, recursos repetitivos, enunciados, são precedentes que são ofertados pelos tribunais superiores. O 332 vai apresentar 4 incisos que elucidam, que esclarecem a quais precedentes o juiz de primeiro grau estará vinculado.
essa matéria precedentes é algo que vai ser melhor abordado quando for estudado o sistema recursal do processo civil. O que tem que saber agora para entender o 332 é que a existência de um precedente pode fazer com que a petição inicial seja julgada improcedente liminarmente. Por quê? Porque quando a gente fala em precedente, significa dizer que já existe para aquele pleito do autor algum posicionamento adotado por um tribunal superior. Vou ser muito claro em relação a um tipo de matéria. Na área previdenciária que eu atuo, é muito comum a gente visualizar uma série de precedentes de tribunais superiores que acabam refletindo e impactando na atuação do juiz de primeiro grau. Um tempo atrás, por exemplo, teve uma tese muito comum investida na área do direito, que era a questão da desaposentação. O que era a desaposentação? Era a possibilidade, pleiteada pelo autor, no caso, e o autor que continuou trabalhando depois de aposentado, de aproveitar estas contribuições efetuadas depois de aposentado para que revisasse a sua aposentadoria. Então, digamos, o autor se aposentou no ano de 2015 e ele continuou trabalhando até agora, até 2020. Ou seja, ele teria 5 anos a mais de trabalho para tentar revisar a sua aposentadoria. A isso nós chamávamos de desaposentação. Por que chamávamos? Porque essa discussão acabou parando no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso repetitivo, com repercussão geral, ou seja, a decisão do Supremo atingiu todo o território nacional, todas as ações que discutiam essa tal desaposentação. E o que o Supremo definiu? Definiu que é proibida a desaposentação, que não tem como fazer desaposentação, porque no entendimento do Supremo, o fato de estar contribuindo depois de aposentado é simplesmente por uma questão de solidariedade expressa na Constituição Federal. Ou seja, todo mundo que trabalha tem que contribuir para manter o sistema, independente se está aposentado ou não. Com base nessa tese, o Supremo, então, afastou a possibilidade de desaposentação. Então, o precedente aqui nesse caso é que a desaposentação ela é proibida, ela não pode ser feita com base no entendimento do Supremo. Isso significa o que para o nosso caso concreto? Que todas as pessoas que entrarem em juízo hoje discutindo a desaposentação, veja, é um tipo de tese que é mero direito, mera interpretação de lei. Nesse caso, dispensa fase instrutória, certo? Nesse caso, nós já temos um precedente negativo à tese de um tribunal superior, no caso o Supremo. Então notem, se alguém entrar com uma ação hoje discutindo a desaposentação, ainda que a petição inicial preencha os requisitos, o juiz, nos termos do 332, não vai precisar mandar citar o réu. Ele tem autonomia para julgar pela improcedência liminar do pedido. Ao julgar pela improcedência liminar do pedido, o juiz está decidindo aquele feito diferente do indeferimento da petição inicial com o exame de mérito. Porque o indeferimento da petição inicial era um tipo de decisão sem exame de mérito. Aqui ele está analisando o mérito e está negando o mérito por conta de um precedente de um tribunal superior. Nesse caso, o juiz está proferindo uma sentença com exame de mérito. Logo, ele está julgando pela improcedência liminar do pedido. Então guardem essa informação, a improcedência liminar do pedido é quando, nos termos do 332, o juiz pode dispensar a fase instrutória e, com base num precedente, pode julgar improcedente a demanda. Notem que há
disposição do 332 só autoriza a decisão improcedente. Não existe procedência liminar do pedido, somente improcedência liminar do pedido, desde que cumpridos esses requisitos. E aí a questão é, se o autor não concorda com essa decisão, se o autor entende que aquela tese que ele está sustentando não se enquadra no precedente aplicado pelo juiz, ele não pode ficar indignado e querer recorrer? Claro que pode recorrer. Qual é o recurso que cabe da sentença? É a apelação. Pouco importa se essa sentença foi sem exame, em deferimento da petição inicial, ou com exame agora de mérito, em procedência liminar do pedido. É sentença, e da sentença caberá apelação. Uma vez interposta a apelação, as mesmas características do procedimento anterior, quando tratava do indeferimento da petição inicial, também valem aqui. Ou seja, o juiz, uma vez interposta a apelação em 15 dias, poderá se retratar dessa decisão em até 5 dias. O juiz pode se retratar da mesma forma. Não se retratou, ele vai mandar citar o réu para responder o recurso. Notem que nesse caso, ao citar o réu para responder o recurso, o réu vai ter que se manifestar sobre o mérito, efetivamente, porque o tribunal em segundo grau pode reformar a decisão e analisar mérito. Então, nesse caso, é muito mais necessário que o réu se manifeste nessas contrarrazões em relação ao recurso do autor. O réu fez contrarrazões ou não fez contrarrazões? O juiz vai encaminhar esse recurso para julgamento pelo tribunal. E o tribunal vai poder reformar a decisão do juiz ou efetivamente confirmar a decisão do juiz que julgou pela improcedência liminar do pedido do autor. Se o juiz fazer isso, se o tribunal mantiver a decisão e transitar em julgado, o processo retorna para o primeiro grau, vai para o arquivo e a mesma regra que nós vimos anteriormente se segue aqui. Se o autor não interpôs essa apelação em primeiro grau, o réu vai ter que ser citado para tomar conhecimento que havia contra ele um processo, mas que o autor não apelou e, portanto, esse processo acabou indo para o arquivo. Então, essa é a improcedência liminar do pedido. Guardem essa informação. Quando se fala de improcedência liminar do pedido, nós estamos falando de uma petição inicial apta. E por se tratar de uma petição inicial apta, a decisão de improcedência liminar teve exame de mérito. Acabou o processo por ali. O juiz extinguiu o processo com exame de mérito por entender que aquele pedido, aquele pleito do autor fere algum precedente respeitado o artigo 332. Agora, não é caso de improcedência liminar do pedido. Se não é caso de improcedência liminar do pedido, aí sim, o que o juiz vai determinar? O juiz aí sim vai determinar a citação do réu. E para que o réu vai ser citado? Ou para comparecer numa audiência de conciliação ou mediação, ou para já de plano oferecer a sua contestação no prazo de 15 dias. Quando é um e quando é outro? Isso é assunto para uma próxima aula. Por hoje é só, até a próxima.